um tempo atrás eu construí um vídeo que chama-se Sonhos, o que você quer ser quando crescer. Curiosamente, esse vídeo ele é mais visto que filtro solar. Olha. Ele passou de 90 milhões de acessos, isso há 6 anos atrás. Provavelmente ele continua, é porque eu parei de contar. Entendi. Né? E lá, em 4 minutos, eu conto essa história inteira. Obviamente, a história comum, né, da nossa geração. 6 filhos, né, de pessoas extremamente humildes. Meu pai, por exemplo, veio do Nordeste, né, naqueles casos comuns, né, se retirando da seca e buscando uma nova oportunidade. Minha mãe, dona de casa, não tinham muita TV, né, os 6 filhos surgiram. Sei. Em área urbana, né, região metropolitana de Belo Horizonte. Só que aí vem os problemas, né, como sobreviver. Então, tudo isso, pode imaginar que era coisa ruim, mas para a gente era importante. Então, o meu exemplo, nem vou contar a história deles. Os 14. Nos 14 eu já trabalhava vendendo picolé na rua. Poxa, mas porque era legal? Aqui não, em São precisava. Paulo? Não, em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Não é porque eu precisava, porque era a oportunidade que a gente tinha de somar a renda para poder ajudar, né, nas necessidades básicas da casa. Tá. Então, vendia picolé. Minha mãe plantava verduras e a gente vendia essas verduras na rua com aquelas sacolas biriba. Sim. Né? Depois vendi jornais nas ruas, que ainda era um hábito comum das pessoas, né, consumir esse tipo de leitura. Trabalhei em banca de jornais durante muitos anos. Lá eu tive a oportunidade, por exemplo, de vender não sei se existe ainda, mas a telecena do Silvio Santos vendia-se com ágio. Né? Então eu vendi um pouquinho mais caro. Depois surgiu a raspadinha. Raspadinha, sim. Ganhava isso com ágio. Nossa, eu adorava banca de jornal. Ficava falando pra minha mãe que queria ter uma banca de jornal. Inclusive foi o início da minha jornada de transformação, porque lá eu consumia muita leitura. Sim. Todo tipo de leitura. Tá? Inclusive leituras proibidas para minha idade. Mas me fizeram ter uma visão melhor de mundo. Sim. Então lá eu fazia papagaios, pipas, né? Para vender aos domingos. Que legal. E aquilo ia somando a renda. A renda para comprar um doce na porta de escola, poder comprar um uniforme, porque até então a gente dividia o uniforme entre nós. Né? Eu tinha que esperar um irmão chegar para poder pôr o uniforme e ir para a escola, ajudar na própria alimentação da família. Então, isso é empreender. Só que era uma necessidade mais urgente, né? de sobrevivência. Mas você concorda que me deu a oportunidade de experimentar muita coisa? Muito. E me deu, inclusive, a chance de viver isso antes de muita gente. Né? Meus filhos, hoje eu tenho uma filha de 22, um filho de 15, me preocupa, porque eles obviamente não precisam passar por essa experiência, mas talvez elas fossem importantes para poder transformá-los em cidadãos melhores. Até entender que todas as funções são importantes, que não tem função boa e função ruim. Por exemplo, uma das funções que eu exerci grande parte da minha vida. Eu não sei se é assim que se fala essa função aqui em São Paulo. Eu fui servente de pedreiro. Sim. O ajudante do pedreiro. Isso. Poxa, carreguei muita lata de massa. Né? Poxa, branquinho, olho claro. É isso, para que tem? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é ruim, né? Porque talvez naquela idade já tivesse um pouco de vaidade, né? Mas e passava uma parte do meu tempo sujo. Mas era importante. E ali, obviamente, me deu a oportunidade de seguir a carreira militar, primeiro obrigatório, e depois passar mais 3 anos na aeronáutica. Tá. Depois dali, né, eu vi que só dançar valsa não funcionava. Me atrevi a ir para uma fábrica de automóveis, na linha de produção. Olha. Né? Então, soldar paralamas de Fiat Uno. Então, se tiver um Fiat Uno aí com paralama solto, provavelmente era eu no 3º turno cochilando. Mas estava tudo bem. É claro, ali era o máximo que eu conseguia enxergar com a minha ideia de empreendedorismo. Eu estava empreendendo, né, com a minha própria vida. Mas só interrompendo, pensa bem, Davidson, já passou nesse tempo aí pelo comércio, pela parte de construção, né, com o pedreiro, e agora no setor automobilístico. Vamos ver o que tem pela frente ainda. E a parte interessante disso tudo é que eu era muito tímido. Então imagina, eu tinha que vender picolé, mas era tímido. Eu tinha que vender verdura, mas era tímido. Né? Tímido, franzino, né? Fraco. Poxa, quantas vezes eu perdi a caixa inteira do picolé porque alguém tomava. Né? Ou porque as verduras já
estragavam na sacola porque eu tinha vergonha de abrir a sacola e oferecer para alguém. Mas a necessidade fazia a gente sair. Aí eu comecei depois, acredito até depois da aeronáutica, porque eu entrava dentro de uma farda, e aí eu comecei a perceber que dá para a gente se vestir de personas. Dá para a gente construir outros eus. Né? Então, o Davidson que está aqui, né? Ele está com muita verdade, mas existem outros Davidsons aqui, né? Provocando essa verdade que a gente carrega. Então, a gente se consome desses personas. Então, lá na Fiat, foi uma fase difícil, de 3 turnos, ainda tentando manter o estudo, né? Naquela época eu ainda fazia engenharia mecânica e rodava em 3 turnos uma indústria automotiva. Tá. Não era simples. Isso Uno era anos 90? 96, né? E ali eu tive a oportunidade de fazer um teste da linha de produção para o escritório. O processo banca de jornais me ajudou muito, porque eu tinha muito conhecimento. Mas não entendia de inovação, de tecnologia. Um dos testes era a aplicação de Word e Excel. Puxa, eu não sabia nem o que era isso. Uma semana antes eu fui no centro da cidade fazer um curso, né, de como catar as letrinhas, um CD-DOS, aquela treta toda. Mas pelo menos me ajudou a abrir o arquivo disquete que eu precisava no dia. Disquete, olha só. Tudo deu certo. Fui para esse escritório, me dediquei, aí envolve um pouco daquilo que eu já falei, que eu chegava mais cedo para estudar, terminava o expediente, eu continuava estudando. E aí eu tive um processo de ascensão muito rápido lá dentro dessa indústria. Fui para o setor de gerenciamento de resíduos, e aí eu descobri que lixo é um negócio muito milionário, né? E que era, na grande parte das vezes, descartado. Imagina isso dentro de um... Na época se falava pouco ainda disso. Não, né? não se falava. Não se falava, né? Tanto que lá a gente criou alguns apelidos para isso, né? Tá. Porque era, de fato, um lixão milionário. Né? Montanhas e montanhas de isopor, de várias coisas que não tinham valor naquele tempo. Por exemplo, cartuchos de impressora. Sim. Eram toneladas de cartuchos de impressora. E eu ainda era um menino, né, com 20 e poucos anos, que, honestamente falando, o salário era quase todo para gandaia. Então não dava tempo nem de comprar um carro, de provocar uma transformação maior. Mas olha só que interessante, isso já em 96, por força da minha experiência de Fiat, de indústria automotiva, eu estava num dentista, lá com a boca aberta, o cara sugando o líquido aqui. E o pobre tem muito essa característica, né? Tem que estar lá para fazer um canal, para poder já preparar o próximo, a próxima arrancada. E aí o cara com aquele aparelhinho sugando, eu falei pensando, poxa, mas se isso suga dente, né, líquido de dente, de pequenas fissuras, dá para sugar o líquido que está dentro de um cartucho de impressora, que está lá jogado fora. Aí foi talvez o meu grande salto de empreendedorismo, sem saber se dava certo. Então, eu falei lá de plano de negócio, mas naquela época eu nem sabia o que era isso. Eu pedi demissão, me associei a alguns amigos que eu, com meu poder de persuasão mínimo, os convenci dessa ideia. Comprei alguns equipamentos hospitalares básicos, aqueles que eu vi lá do dentista. Sensacional. E comecei a sugar sobras de tinta de cartucho de impressora. Caraca. E catando cartucho de impressora pelos lixões da cidade. E criei essa praga que existe até hoje, que é a remanufatura de cartuchos de impressora. Então, você me fez essa pergunta no início, né? Como é que você chega a essa grande ideia? Você tem que estar pronto para ela. Né? Não dá para saber de onde vai vir. Pode ser que eu crie uma nova ideia aqui, nesse estúdio com você. Lá. Foi simplesmente estando no dentista. E, obviamente, surgiu uma marca, né, que foi pioneira nesse tema. Isso nos anos de 96, Nossa, 97. Que precisava demais isso, eu lembro. Essa marca já foi vendida, obviamente, né, que trouxe muita dor de cabeça para a HP na época. Eu lembro né, disso. Porque teve que construir novos modelos, né, de Chegou a ter quiosques em shopping que faziam isso, né? E aí surgiu um outro problema, que era a falsificação. Ah, é verdade. Foi quando eu me afastei, não era muito a minha filosofia, né? Fiz a venda dos negócios e fui me enveredar para um outro tema próximo daquilo que eu já fazia. Então, imagina que eu cuidava de gestão ambiental,
né? Falava de gerenciamento de resíduos. Vi que tinha chegado uma norma no Brasil, a norma NBR ISO 14001, que falava de gestão ambiental. Eu falava, acho que eu vou transformar o mundo. E aí larguei essa história de cartucho e impressora para lá e fui escrever um livro de gestão ambiental e uma revistinha em quadrinho ensinando as pessoas a fazerem coleta seletiva. Olha. Dá para imaginar o resultado disso, né? Me perguntavam se eu estava doido ou se eu estava fumando alguma coisa diferente. Porque naquela época as pessoas não estavam afim disso. Não ligavam para isso, né? Aí entra a história da resiliência. Eu falei, não, eu vou seguir nisso. E só dava errado. Só dava errado. Né? E dava muito errado. Dava tão errado que muitas vezes eu me vi indo, por exemplo, para São Paulo, né? Saindo de Belo Horizonte para São Paulo, de carro, num Fiat Uno, né? Não aquele que eu soldei o paralama, esse paralama dava bom. Outra geração. Pô, rodei 100 mil quilômetros por ano. Né? Quando dava o carro, tudo bem, porque ainda tinha que pôr a gasolina, um negócio novo. Muitas vezes não tinha nem a grana para gasolina, mas ainda assim eu tinha que estar de terno e gravata em alguma grande indústria em São Paulo. Né? Quantas vezes esse carro acabou gasolina na 381 eu tive que deixar o relógio para poder completar essa gasolina. Tudo bem que hoje em dia está mais difícil, né? Porque o relógio tem tanto falso hoje que eu acho que o frentista não aceitaria. Outras vezes, não tantas, mas existem histórias trágicas disso. Já teve situação de eu estar de terno e gravata no aeroporto, na rodoviária de Campinas, pedindo dinheiro para as pessoas comuns para inteirar a passagem para ir para Belo Horizonte. Mas eu estava lá vendendo um tema que talvez a indústria não estivesse preparada para comprar, talvez eu não soubesse ainda se aquilo daria certo, se valeria a pena insistir tanto nisso. Bom, mas eu sou teimoso pra caramba. Aí envolve, né, o foco que eu tinha para aquilo, envolve a fé que eu tinha que aquilo ia dar certo. Fé não tem nada a ver com religião, né? Simplesmente essa crença, né, maior, né, de que existe um lugar melhor ali. E a resiliência, né? Porque dando errado, né, vem as outras vozes. Totalmente. Larga para lá, volta pro teu emprego, volta lá, pede seu emprego de volta. Isso aí não tá bom para você. Eu falei, não é possível, vai dar certo. E deu. Tá? Então, para não contar só a história ruim, deu. Né, construí uma grande marca que, acelerando o tempo até os anos 2020, eu cheguei a ser a marca mais lembrada do tema sustentabilidade no Brasil, inclusive por número ativos de clientes, a maior marca brasileira, né, que atendia serviços de conformidade legal e serviços associados a ESG. Não é à toa que eu me tornei um grande líder, uma grande liderança e exemplo para o setor de assuntos relacionados a ESG. Não era ESG naquele tempo. Sim. Né? Ficou bom de falar agora, recente agora, mas é porque a gente rotulava as coisas. Naquela época era meio ambiente, depois e aí a gente ia dando temas até chegar na sustentabilidade, que já era um problema, né? Porque era mainstream, todo mundo fazia. Já tinha até o banco mais sustentável do planeta, e eu pensando, como é que mede isso? Mas tudo bem. Criei metodologias e softwares de indicadores de medição para isso. E a oportunidade, né, de transformação veio exatamente por isso. Por estar sempre enxergando um pouquinho na frente. Explodiu o termo ESG, né, próximo de 2020, e não é à toa que a marca já era uma marca cobiçada para esses temas e tudo deu certo. Então, quem vê agora, poxa, só deu certo. Não, deu muito errado. Né? Deu muito errado, bastante errado. Mas me deu a oportunidade, talvez pelas experiências anteriores. Né? Por exemplo, algumas das empresas que eu administrei e fundei eram empresas associadas ao gerenciamento de resíduos. Tá. Não mais na captação manual, mas já com máquina, com equipamento, com grandes processos industriais. Mas por que isso aconteceu? Porque eu tinha uma experiência anterior. Né? E não tinha o desprezo das atividades básicas de gerenciamento, de coleta, de gestão. E aí é isso. Empreender é simples assim.